Bom, estamos começando mais um capítulo de Crivelli Convida. Eu sou Erickson Crivelli, você está no canal do YouTube de Crivelli Advogados e como nós temos avisado desde o final do ano passado, em breve estaremos também na forma podcast no portal do Justificando. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é Kjeld Jacobsen. Ele é mestre em ciência política, doutor em relações internacionais, e tem uma experiência profissional muito rica. Já foi presidente da CUT, já foi secretário municipal de Relações Internacionais, já foi membro do Conselho de Administração da OIT, acho que foi também do Conselho da Confederação Sindical Internacional de Sindicatos Livres. Da direção executiva. Foi da direção executiva da Confederação... Não da CSI, da antecessora, que era da Confederação Sindical Internacional... Confederação Internacional dos Sindicatos Livres, né? Isso, se eu não errei aqui agora, atual Confederação Sindical Internacional. Isso. Portanto, tem experiência, teve no governo federal também, não? Que eu acho que... então, no município você foi durante a gestão da... Não cometi esse pecado. Então somos dois, né? Pois é. Nós estivemos muito próximos de cometer esse pecado. Não, convidado eu fui. Sofremos a tentação no monte. Umas 2 ou 3 vezes, mas... No Getsemane, na noite de Getsemane, sofremos a tentação, mas não fomos, né? Nunca me interessei. Enfim, é uma pessoa que tem uma experiência, tanto do ponto de vista... parte de experiência também no Estado brasileiro, e dirigiu a CUT era, pelo menos até alguns anos atrás, a 5ª central sindical, maior central sindical do mundo, não sei se continua, e o Kjeld dirigiu a central no período... Está entre as 10, com certeza. Dirigiu foi presidente num período muito tumultuado, enfim, e depois passou a ter um papel internacional, que acabou marcando a vida e a experiência intelectual que ele tem uma produção científica, tem pouca literatura que nós temos sobre esta área de sindicalismo internacional. O Kjeld é um dos que produz e colabora sobre isso, né? Enfim, Kjeld, nós gostaríamos de saber, nós estamos vivendo um processo, a classe trabalhadora e o sistema capitalista está sofrendo uma transformação muito grande. Primeiro foi o modelo flexível, que rompeu com o padrão fordista, e, por fim, nós temos a revolução encavalada nesse processo. Já não bastasse toda essa mudança, é uma revolução tecnológica que muda totalmente o padrão de produção. Quer dizer, nós estamos com o processo de uberização, o que acentua, inclusive, a financiarização, que significa dizer que tem empresas que são construídas e são destruídas com uma rapidez enorme, conceitos de negócios que se estabelecem, que se desfazem na mesma velocidade. No campo internacional a situação não é mais animadora, mas você pode contestar essa minha afirmação, porque a política, depois que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, nós temos o governo americano remando contra o sistema multilateral, né? Apostando no enfraquecimento do sistema multilateral, investindo muito contra, inclusive, a União Europeia. Não diria que tem um projeto de destruição da União Europeia, que eu acho que isso é impossível de pensar no cenário de vida até do Trump. Está aí o caso até para sair da União Europeia, é uma novela muito difícil, né? Mas, pelo menos apostando no enfraquecimento da União Europeia, a Organização Mundial do Comércio paralisada, desde que que deixou de ter um número suficiente para os painéis em nível de recurso, né, da comissão que avalia recursos, está praticamente paralisada, já estava paralisada nos tratados comerciais. Os sindicatos investiram muito, nós sabemos disso, investiram muito nos anos 90, nessa internacionalização da política. Quer dizer, na Europa já era muito importante a expressão internacional dos sindicatos. Agora, com essas mudanças todas, como é que estão os sindicatos hoje? Como é que estão os Global Unions, que são as federações internacionais aí de sindicatos? Como é que está o projeto sindical no campo internacional? Eu gostaria que você explorasse um pouco esse tema para nós. Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a partir da discussão que você propõe, eu começaria marcando talvez alguns conceitos para facilitar a compreensão do que nós estamos vivendo hoje, seja como cidadãos, como trabalhadores, como dirigentes sindicais, né?
Em primeiro lugar, você menciona um fato que é muito visível ao término da Segunda Guerra Mundial, que foi um crescimento e estabelecimento de muita importância do chamado Fordismo, ou seja, um modelo de produção em massa, que nós chamamos de produção vertical, porque as mesmas grandes empresas controlavam praticamente toda a cadeia produtiva, ou não só controlava, mas ela era responsável direta por ela, desde a obtenção da matéria-prima e, em alguns casos, até a venda do produto final. Por isso que Fordismo é um bom adjetivo, porque essa era uma empresa que, naquela ocasião, tinha preocupação em produzir a borracha para fabricar seus pneus, como matéria-prima, né? Uma das matérias-primas, né? Controlar a mineração e até lojas que vendiam os automóveis Ford durante um certo período. Isso não funciona mais assim. Mas, enquanto isso se desenvolveu, e é o que se costuma chamar dos anos de ouro do capitalismo, né? Onde houve um desenvolvimento, um crescimento econômico mundial muito importante, um crescimento do comércio, e até de uma série de direitos dos trabalhadores, pelo menos naqueles países mais desenvolvidos, né? Isso conviveu com um mundo que era bipolar, né? Assim, dividido na hegemonia política entre Ocidente e Oriente, ou entre capitalismo e comunismo, né? Ou socialismo, como você prefira chamar, aonde os dois principais atores eram os Estados Unidos e a União Soviética. E uma série de outros países que se ligavam ou a um ou a outro, ou até um terceiro grupo menos influente, que se chamava de não alinhados, né? Que podiam seguir alguma linha mais socialista ou mais capitalista, mas não cumpriam exatamente as orientações ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. E aí, paradoxalmente e positivamente, foi o período em que o multilateralismo, ou seja, a busca de instrumentos internacionais para regular o funcionamento da política internacional, mais evoluiu. Mesmo que sejamos críticos a algumas das organizações que tenham se estabelecido nesse período, como as instituições de Bretton Woods, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que desenvolveram políticas bastante duras do ponto de vista econômico para principalmente para os países como o nosso, que ainda estavam em desenvolvimento. Mas, por outro lado, também foi o momento da criação da Organização das Nações Unidas, da aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos, enfim, todo um conjunto de instituições e de normas que tinham esse caráter multilateral porque eram aceitos e, bem ou mal, seguidos pela ampla maioria dos países do mundo. Que num primeiro momento, quando termina a Segunda Guerra Mundial, eram aproximadamente 50 e hoje já somos aproximadamente 200 países independentes, enfim, soberanos no mundo todo, né, com o processo de descolonização, principalmente, né, a partir dos anos 50, principalmente, até as últimas colônias, né, portuguesas, inclusive, né, na África, que conseguiram sua independência. Bom, hoje nós evoluímos desse mundo bipolar. Num primeiro momento, evoluímos, na verdade, para uma situação unipolar, quando houve todo o debacle dos países do socialismo real e a União Soviética em particular, mas isso durou muito pouco e atualmente se pode falar tranquilamente na existência de um mundo multipolar, ou seja, não há um único país que isoladamente tem a hegemonia da política internacional, que no caso chegou a ser os Estados Unidos,
quando houve a chamada queda do muro, né? Mas hoje em dia você já tem que considerar a China, a Rússia, os BRICS. Lamentavelmente, o Brasil resolveu, no atual governo, partir para uma outra política, né, de subserviência aos Estados Unidos, em vez de estabelecer uma relação mais ampla e multilateral, né, incluindo os Estados Unidos, né, o que não é nenhum problema, mas resolveu seguir e se submeter a esta orientação. Mas, de qualquer maneira, os BRICS, né, Rússia, Índia, China, África do Sul e algumas outras potências regionais que estão fora desse âmbito, compõem o que nós podemos considerar hoje um mundo multipolar, porém, paradoxalmente, em comparação com a situação anterior, há uma crise do multilateralismo, ou seja, das instituições e das normas que foram sendo estabelecidas ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que por interesses particulares de uma grande potência, que são os Estados Unidos, enfrenta uma crise. Agora, é uma crise relativa, porque se por um lado não interessa ao governo Trump, norte-americano, de seguir regras de comércio multilaterais, interessa a eles que o Fundo Monetário Internacional mantenha sua política, tanto é que não houve alteração nenhuma nessa condução, apesar, inclusive, de uma mudança que tinha sido aprovada no G20, mas que nunca se efetivou no interior do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que era dar mais poder a alguns países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Só que necessitaria de haver essa mudança a partir da própria Constituição. Redistribuição das cotas. Né? Redistribuição de cotas, que, claro, não ia mexer com quem manda, mas aumentaria a influência de alguns desses países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, Índia e outros. Né? O Banco Mundial também continua com a mesma política, a mesma toada, enfim, seguindo as mesmas orientações, porque isso interessa, no caso, aí, a maior potência mundial. Mas a OMC, por exemplo, está em crise. Os Estados Unidos se desfiliaram, por exemplo, da Unesco, que é uma organização multilateral do sistema ONU que trata do tema da educação, da cultura, que visivelmente não interessa ao atual governo norte-americano. E também enfrentamos problemas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é inclusive uma instituição muito antiga, que acaba de completar o ano passado 100 anos de existência, e é a única organização internacional onde há participação de empresários e trabalhadores na sua administração. E são visíveis os problemas que a OIT enfrenta do ponto de vista de perda de seu poder normativo, de perda do seu poder supervisório sobre as normas existentes, ou seja, a capacidade de construir novas normas diante das transformações do mundo do trabalho e da economia mundial e fazê-las cumprir. Né? Inclusive até o direito de greve previsto na liberdade, nas normas que regem a liberdade sindical, estão sendo questionados pelos empresários, porque interessa a eles questionar e, se possível, neutralizar essa normativa, mas a muitos governos também interessa. E há governos como o brasileiro agora, que desde a reforma do Temer, que também deixam de cumprir uma série de normas históricas da OIT, como a negociação coletiva, a liberdade sindical, proteção na saúde e segurança no trabalho, enfim. Há uma série de problemas que começam a se tornar mais claros para os trabalhadores a partir daí. Você mencionou bem as tentativas, principalmente a partir dos anos 90, de se tentar utilizar
O multilateralismo, particularmente os acordos comerciais, seja no âmbito da OMC, do antigo GATT, depois o OMC, sejam aqueles regionais, como o Mercosul. Nós dois aqui tivemos a oportunidade de participar da discussão da elaboração do protocolo sociolaboral do Mercosul, quando se tentava, ou compulsoriamente ou voluntariamente, cada situação era uma situação, criar alguns instrumentos que se aproveitasse dessa liberalização econômica e comercial para também atender a interesses dos trabalhadores no sentido de defender seus direitos, né, de organização sindical, de negociação coletiva, de respeito a uma série de, enfim, de direitos, fossem nacionais ou até no âmbito mais internacional. Enfim, eu colocaria isso para dar um pouco um quadro antes de entrarmos na discussão sobre nova tecnologia, Revolução 4.0, cadeias produtivas globais e outros temas que certamente fazem parte dessa discussão. Então, eu queria saber, talvez a maior parte dos que nos assistem e nos vão ouvir no podcast também não conheçam os contratos globais, né? Mas os sindicatos internacionais, conhecidos como Global Unions, começaram a celebrar contratos que, inclusive, para os anos 90 e começo do século, desse século, representavam um grande avanço, porque estendiam também a cadeia produtiva, vários dos contratos. Esse movimento continua, os sindicatos continuam avançando nisso, estão dando conta, e a informação seria útil entendermos, a mudança tecnológica está sendo abarcada com isso, e essa fragmentação do processo produtivo na cadeia, no que hoje se chama de cadeia de valor, né? Está sendo coberto por esses contratos. Como é que os sindicatos estão se comportando e como é que, sobretudo as transnacionais, né, como é que elas estão reagindo a essas demandas no âmbito aí desses sindicatos internacionais? Em parte. Primeiro, eu queria mencionar um dado que quem divulgava, e até recentemente, né, que inclusive ele faleceu, foi o economista Samir Amin. Ele dizia o seguinte: na época do Fordismo, que foi por onde eu comecei, 80% dos trabalhadores tinham uma situação estruturada, né? E 20% não estruturada do ponto de vista ou de estarem desempregados, ou trabalhavam por conta própria, ou estavam de fato na informalidade. Isso é uma média. Atualmente a situação é totalmente diferente. Você tem apenas 40% de trabalhadores estruturados, 40% não estruturados, ou seja, na informalidade, na precariedade, sem contratos regulares de trabalho, e você tem aproximadamente, em média, no mundo, 20% de trabalhadores simplesmente desempregados. E entre eles, muitos que até abandonaram a perspectiva de arrumar trabalho, como esses 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, de trabalhadores no Brasil, que já abandonaram essa perspectiva por desalento, que não conseguem encontrar ocupação nem formal e nem informal. O problema que o sindicalismo enfrenta e que não tem conseguido resolver até o momento, o que fazemos com esses 40% desestruturados, de trabalhadores estruturados que são trabalhadores, que, portanto, deveriam estar representados por sindicatos, deveriam ter algum nível de cobertura de contratação de trabalho, de acesso à proteção social, né? Mas isso não ocorre exatamente por essa situação deles. E isso é um fenômeno que vem colado, vem como parte da criação das cadeias globais de produção, que é um dos termos que se utiliza, que foi a mudança do Fordismo para um outro modelo de produção, que alguns chamam de toyotismo, porque
ela se iniciou, né, na indústria automobilística japonesa com o chamado just in time, ou seja, a capacidade das empresas de não mais simplesmente reunirem matéria-prima, transformá-la em um produto final e esperar e fazer um esforço para vender esse produto final. Não. O funcionamento é o contrário. Quanto que eu posso vender? Que eu seguramente vou vender? X. Bom, então eu vou organizar minha produção a partir da venda de X. Isso implica em subcontratar as peças que eu necessito para montar e vender e produzir essa quantidade X, e da mesma forma em relação à matéria-prima, enfim, o funcionamento de toda essa cadeia. Grande parte dessa cadeia ela passou a ser informal, ou seja, de subcontratações de empresas em outros países, inclusive, que não têm uma relação regular de trabalho como nós conhecemos, né? Como existe no interior de qualquer empresa, grande empresa nos dias de hoje. Mas se você pegar qualquer multinacional hoje, seja no setor automobilístico, ou químico, ou de alimentação, ela tem uma empresa principal, que por sua vez descentraliza uma grande parte da sua produção para empresas onde ela não se preocupam se essas empresas têm contratos formais com seus trabalhadores ou informais. Ela simplesmente tem um interesse em adquirir o produto que essas empresas entregam. No setor têxtil, isso é muito visível. Você não tem mais a fábrica Levi's, Lee, a fábrica Zump, a fábrica C&A. Você tem as marcas. Mas quem produz são terceiras, empresas terceiras. E na medida que você vai abaixando para a produção mais simples, a informalidade aumenta brutalmente. Na verdade, formal é o dono do ateliê de costura. E o conjunto dos trabalhadores são todos precarizados, todos informais, né? Então, isso não vem sendo, na minha opinião, enfrentado adequadamente pelo movimento sindical. O movimento sindical se preocupa, claro, com toda razão, em manter os índices de sindicalização, na medida possível, os mais altos, mas somente atuando junto aos trabalhadores que têm contrato formal de trabalho. E essa não é mais a realidade nesse novo milênio até, né? Novo século, novo milênio e tal. Então, ou os sindicatos entendem isso, que não estamos mais na segunda revolução industrial, nós estamos na terceira e indo para a quarta, e, portanto, não podemos achar que utilizar os mesmos métodos de organização da segunda revolução industrial, que funcionou naquela ocasião, conseguiu construir relações de trabalho mais civilizadas em muitos países, sindicatos legalizados, com poder, inclusive, né? Mas essa não é mais a realidade. A segunda revolução industrial acabou. Estamos na terceira e na quarta, portanto, o modelo de organização que a gente utilizava antes, né? Milhares de trabalhadores dentro de um grande local de trabalho, isso não existe mais. Então, ou mudamos ou desaparecemos. Eu só queria explorar mais um pouco o conceito que você fez. Achei muito interessante, estruturados e desestruturados. Se eu tiver errado, você me corrija, só para ficar mais claro, né, na hora que você faz o raciocínio mais abstrato. O estruturado é aquele modelo de trabalho ainda tal qual a gente conhece, está acostumado a ver nas empresas, com alguma perspectiva de sobrevivência do contrato-trabalho, né, do tempo, né? Sim. Pode até ser por prazo determinado, mas agora, do desestruturado. Então nós teríamos aí o informal, o clássico, que não tem registro, não tem... Isso para a cultura brasileira, Sim. né? Estaria o trabalhador por conta própria, esse que trabalha para aplicativo, que óbvio que
a Uber, a uberização, a Uber já está sofrendo derrota, sofreu nos Estados Unidos, na justiça sofrendo em muitos lugares, mas é um modelo que está esparramado para diversos tipos de produtos e trabalhos diferentes. Tem o trabalhador, só para ficar claro, o trabalhador, por exemplo, o prazo, por jornada intermitente, que é o que chamam lá na Inglaterra de jornada zero, né? Jornada de trabalho zero, também entraria nesse desestruturado, porque ele trabalha numa plataforma Sim. digital, né? Na verdade, é mais fácil de classificar o estruturado. Não, aquele que tem uma jornada... É o mais tradicional. É o tradicional, tá mais próximo do tem que nós uma tínhamos, jornada né? regular de trabalho, tem um contrato de trabalho... Um local fixo. Permanente, um local fixo de trabalho, ou, bom, ele pode ser um vendedor, eventualmente, mas, portanto, um viajante. Mas ele tem uma relação absolutamente regular e formal com um empregador, que também é identificado, seja uma grande empresa multinacional, seja uma empresa menor, tal. Agora, quem não se enquadra nisso é o desestruturado. Mesmo, digamos, ele tem um contrato de trabalho intermitente, mas é um contrato de trabalho absolutamente precário, ou seja, que não lhe garante nenhuma segurança de renda, nem de proteção social ao longo da sua jornada de trabalho. É uma mudança drástica, porque o direito do trabalho nasceu com a ideia, eu que sou advogado, tenho essa formação jurídica, mas o direito do trabalho com a ideia de ter segurança. Ter segurança significa ter previsibilidade de renda e de emprego. Não, que é, inclusive, um dos pilares do conceito de trabalho decente da OIT. Sim. Ou seja, segurança no trabalho, não somente do ponto de vista físico, para não me ferir, não adoecer, mas também de ter uma remuneração que eu posso pensar no futuro, que me dê vamos dizer assim, uma remuneração suficiente para sustentar a família, enfim, não viver sob a insegurança da ameaça da demissão, do fim do trabalho, do fim da minha profissão, enfim. Então, isso que você chama de desestruturado, digamos o seguinte, os sindicatos funcionam bem com o estruturado, mas não conseguem trabalhar a representação dos desestruturados. Sim, porque o trabalhador estruturado, ele tem um local fixo de trabalho, ele está lá na fábrica, enfim, representado por um sindicato profissional qualquer, né? E o desestruturado não necessariamente, né? Ele pode estar em qualquer lugar, ele não tem contrato, ele não é sindicalizado, o sindicato não sabe onde estão esses trabalhadores, ou talvez não busque saber devidamente, né? Inclusive para propor algum nível de organização, que obviamente também não vai discutir as mesmas demandas de um trabalhador formal. O trabalhador informal mais visível que nós conhecemos são os vendedores de rua, mas não é a única tipologia de informalidade. Da informalidade. Não, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo eles, por exemplo, eu participei da experiência da tentativa de criar o Sindicato dos Trabalhadores Informais aqui do município de São Paulo. A primeira assembleia foi um sucesso, centenas de camelôs presentes, né? Se sindicalizaram, contribuíram em cash ali para o sindicato naquele primeiro momento. Então, digamos, uma contribuição aí de, sei lá, 500 trabalhadores. No mês seguinte, não encontrávamos 50. Por quê? Porque eles trabalham em locais diferentes, né? Eles não estão presentes sempre na mesma esquina, no mesmo local, até porque o comércio de rua é reprimido normalmente, né, pelo poder público e tal, né? O que obriga muitos deles, principalmente aqueles, por exemplo, que vendem no metrô, nos trens, né? No metrô nem tinha naquela época,
Porque ninguém ainda vendedores investiu pra informais, fazer mas hoje tem. Ninguém investiu ainda para fazer um aplicativo para vendedor de rua. Não, mas hoje Você tem. poderia Pois é. comprar no aplicativo e encontrar o Pokémon. Ele entregar o produto, Para sim. pegar o produto lá onde tiver o Pokémon. Sim, mas de qualquer maneira, o que esse personagem informal, esse trabalhador informal quer? Bom, ele quer, em primeiro lugar, o direito dele vender o seu produto. Ele paga imposto? Não, não paga, mas ele aceitaria pagar? Claro, se ele tiver um benefício em troca, no caso uma previdência social, seguramente se disporia a dar alguma contribuição nesse sentido. Vivemos, inclusive, uma experiência com que a CUT participou, de organização de vendedores de rua em Moçambique. E conseguiram eles conseguiram ser incluídos no sistema de aposentadoria e previdência social moçambicano, que obviamente é muito modesto, pobre, mas, enfim, foi um passo interessante ao organizar esse pessoal. Você foi presidente da CUT e foi secretário de Relações Internacionais, talvez um dos mais longevos, ficou bastante tempo na Não sei se eu fui o mais longevo, mas eu fiquei por 9 anos como secretário internacional. E com certeza, da experiência minha pessoal, foi o que mais influenciou na estruturação de uma visão internacional do movimento sindical no Brasil. Acho que tem uma contribuição mais sólida sobre isso. Obrigado por isso. Aos 2 anos... Não, isso é um reconhecimento... Né, que é verdade, eu não conheço elaboração posterior a isso e ainda a agenda é praticamente a mesma que você construiu. O que significa dizer, você mesmo já disse que a agenda é nova, é outra hoje, né? Mas assim, a agenda ainda é aquela que você construiu lá atrás. Agora, a CUT vem discutindo há uns 2 anos a formação dos macrosetores, que é você reunir todos os sindicatos do mesmo setor econômico, por exemplo, o setor de serviço reuniria todos os trabalhadores do setor de serviço, no setor industrial, todos do setor industrial. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, isso aí é uma resposta para os você chama de desestruturados? Essa é a primeira questão. E segundo, você acha que isso tem paradeiro em algum outro lugar do mundo? Eu perguntaria para você o seguinte, o sistema de representação sindical americano, porque quando eu ouvi a primeira explicação do macrosetor, eu pensei comigo, bom, mas os americanos já têm o que eu chamava já ainda lá nos anos 90, que é a federação, as federações internacionais americanas, porque os sindicatos são locais, né, são os local unions. As federações são grandes varejistas, né, eles representam, eu disse assim, isso não é uma resposta muito mais prática? O modelo americano é uma resposta muito mais prática, talvez explicasse. Eu estou tornando a pergunta muito complexa, mas ao invés de apostar no macrosetor, apostar em federações ou confederações de varejo que representassem setores todos para organizar, para trabalhar com o trabalho de sindicalização, teria mais, claro, isso representaria um desafio, inclusive, de mudança de sistema de organização da própria central, etc. E tal. Você acha que isso não é primeiro, essa coisa, o macrosetor é uma resposta para os desestruturados, não é? E se o sistema americano não teria mais mobilidade, digamos, para responder a essa estrutura, que surpreendentemente tem dado sinais positivos, né, nos Estados Unidos de crescimento de sindicalização, né? Sim, não, atualmente isso vem ocorrendo, né? Não, na verdade, a origem do movimento sindical estadunidense e canadense, né? Porque eles, na verdade, muitos sindicatos nasceram com esse caráter internacional, né? De organizar os trabalhadores desses 2 países, eles eram por categorias profissionais. Na medida em que os sindicatos se organizam, se criam, e principalmente a partir dos anos 30, quando eles passam a obter reconhecimento legal, nesse caso nos Estados Unidos, há um processo de busca de novos sindicalizados, de mais trabalhadores, no sentido de fortalecer a capacidade organizativa, financeira e o poder dos sindicatos.
E aí começa um fenômeno de irem além na organização do que simplesmente a categoria profissional. Então, aqui do lado tem uma escola, eu sou metalúrgico, meu sindicato é metalúrgico, mas tem uma escola aqui que os professores não são sindicalizados. Será que eles não querem vir para o nosso sindicato? Aí você cria um local específico dessa categoria profissional, mas incorporado a um sindicato nacional maior. Então, atualmente, os sindicatos estadunidenses são praticamente sindicatos gerais, que representam todo tipo de trabalhador, porém, trabalhadores formais, trabalhadores com contrato de trabalho, que é, inclusive, uma condição para que o sindicato exista. Porque você pergunta, quer dizer, a pergunta que tem que ser feita, um grupo de trabalhadores em qualquer local de trabalho nos Estados Unidos, você quer ter um contrato de trabalho? Quero. Você quer ter um sindicato que negocie esse contrato de trabalho por você? Sim. Aí você pode criar um sindicato legalizado. Qualquer outra experiência sai do âmbito jurídico legal, vamos dizer assim, né? Então, não é uma resposta para as necessidades que temos hoje em dia com essas transformações todas. Nesse sentido, o macrosetor, os acordos macro-globais que você mencionou antes, que eu acabei não falando nada, que na verdade são acordos entre federações sindicais com caráter internacionais, com determinadas empresas multinacionais, para fazer cumprir algumas normas fundamentais da OIT. Liberdade sindical, negociação coletiva, proibição de trabalho infantil, enfim, e às vezes alguns outros aspectos, com uma característica de ter um monitoramento se esses acordos são cumpridos ou não. Em muitos deles não há esse sistema de monitoramento, então às vezes o acordo fica apenas no papel. Entretanto, isso não tem sido aplicado para o conjunto dos trabalhadores, inclusive os que eu chamo de não estruturados. Tem se limitado normalmente, seja a organização de macrosetores ou os acordos macro-globais, né, somente beneficiando os trabalhadores formais, ou seja, os estruturados. Então, nesse sentido, é insuficiente para responder às transformações do mercado de trabalho atuais, porque não há, vamos dizer assim, ainda não se estabeleceu a capacidade de essas iniciativas, que são muito positivas, beneficiarem o conjunto dos trabalhadores, estruturados ou não, formais ou não, por conta própria ou coletivos ou não, né? E isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Se não for resolvida, esses instrumentos não serão suficientes para enfrentar. Pode postergar, digamos, a desgraça, mas não coloca uma perspectiva de solução, inclusive para as transformações tecnológicas e as consequências. Só para tornar um pouquinho mais complicada a tua análise, eu ouvi de alguns dirigentes sindicais da CUT, porque trabalho para sindicatos da CUT, trabalhei muitos anos para a CUT, que eles enxergam esse problema essa impressão, eu vou traduzir aquilo que eu tomei como impressão. O setor informal ou essas outras formas de relação de trabalho não estruturadas, como tendo-se que resolvido por uma integração entre ação sindical e ação comunitária. O que me parece, de certa maneira, uma tentativa de resgatar um pouco a pré-história da CUT e do movimento sindical pré-cutista, dos movimentos sindicalismo autêntico, onde o sindicato era mais visto como um movimento social do que propriamente como um sindicato. Porque na medida, eu digo isso pelo seguinte, porque à medida que os sindicatos que a CUT conquistou aumentaram em número de sindicatos, o processo de negociação foi ficando mais complexo, avançou-se muito, tomando
como exemplo tantos metalúrgicos do ABC, que é um sindicato local, mas tem os bancários que têm uma estruturação nacional de negociação, que hoje é muito mais complexa do que era 30 anos atrás. Ou seja, tem um fenômeno de institucionalização da relação. Então me parece o seguinte, é uma resposta, eu diria, não querendo imitar o Robert Schwartz, que é uma ideia fora do lugar, mas é, digamos, pelo menos uma ideia fora de época, porque assim, como eu posso reinventar os sindicatos com essa natureza de movimento, porque juntar a ideia dessa figura histórica que você lembrou, a tentativa do sindicato dos informais, né? Isso é mais um movimento social do que porque você não tem um empregador do outro lado, você não tem, assim, a imagem clássica do sindicato, que é um meio de representação para mediação ou para intermediação de conflito, né? Então, assim, me parece uma resposta assim, do tipo fora de época. Assim. Então, agora vamos transformar quase que num movimento. Os sindicatos estão quase todos, ainda que só trabalhando, representando os estruturados, estão muito institucionalizados, que é um processo também que a Europa passou e que perdeu muito a capacidade de serem formuladores de conflito e para, na sequência, serem gestores de conflito, porque precisa também ser formulador de conflito, né? Não, sem dúvida, mas há uma diferença no que você coloca, principalmente em relação a esse debate na época da fundação da CUT, na origem da CUT, anos 80, e que, na verdade, é um debate que foi muito intenso até o início dos anos 90, inclusive. Mas era mais no sentido da discussão sobre o caráter socialista do movimento sindical e o que a CUT representava. Ou seja, o que é a CUT? É um movimento em busca de uma transformação social com esse caráter, né, socialista, ou é um movimento mais propriamente sindical, reformista, preocupado com emprego, com salário, meramente? Eu acho que essa discussão, ela está... Primeiro que ela não é contraditória, per se. Segundo que, atualmente, o que vigora em relação a isso é um conceito um pouco diferente do que seria o que nós chamamos de sindicalismo sociopolítico, ou seja, se você pegar o trabalhador formal, o peão de fábrica, ele está 8 horas no seu local de trabalho e o sindicato deve se preocupar em representá-lo durante essas 8 horas que ele está lá no seu local de trabalho. No entanto, a visão atual ela vai além disso. E as outras 16 horas do dia? Em que esse trabalhador está submetido ao sistema de transporte, a políticas públicas, tem problemas de moradia, enfrenta problemas de saneamento, de saúde, tem que se educar, educar seus filhos, né? E assim sucessivamente. Ou seja, o sindicato não deveria também incidir sobre esses temas? Na minha opinião, sim. E eu acho que é uma opinião generalizada também em âmbito internacional que isso faz parte. Ou seja, o papel do sindicato não é somente com o trabalhador naquelas 8 horas que ele está no local de trabalho, e sim com as 24 horas que ele está inserido no trabalho e na sociedade, né? E isso implica em fortalecer certas demandas que não são somente trabalhistas, puramente trabalhistas, né? Como as que você defende nos tribunais e tal, né? Mas tem um caráter público mais amplo. Claro que se expandirmos isso para os trabalhadores não estruturados, como eu estou chamando, mas poderíamos chamar de informais, que é o... Não, eu achei que o conceito que você colocou... O nome mais conhecido e tal. Claro que essa demanda do sócio político, ela muda, quer dizer, muda. Ela cresce, porque não tem as 8 horas num local de trabalho fixo com contrato de trabalho.
Então, como é que você parte do outro lado para chegar ali, né? Porque o sindicato tradicional, ele parte das 8 horas de trabalho para incluir a discussão sociopolítica sobre as demais horas, finais de semana, enfim, a vida do trabalhador, enquanto que, se você for pensar na organização dos trabalhadores não estruturados, você parte do lado sociopolítico para tentar construir uma relação de trabalho a mais próxima do formal possível. Não vai ser como nós conhecemos na época do Fordismo, nem do Toyotismo, mas algum tipo de estrutura, né, de relação tem que ter. E aí o desafio que está posto para os sindicatos hoje em dia é entender o que são as cadeias globais de produção, que é a produção principal, né? Vamos supor, uma fábrica de camisas, tá? Mas não é só isso. Da onde vem a matéria-prima? Como é que essa matéria-prima é apresentada? Como é que essa camisa é vendida? Como é que ela é transportada ao consumidor final? Da onde vem a energia que movimenta essa indústria, essa cadeia, né? Enfim, aí você tem diferentes categorias profissionais, mesmo que na informalidade, sem contratos regulares de trabalho, mas que, se você quiser fazer alguma coisa do ponto de vista de defender direitos, de dar algum ganho de produtividade para aquelas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, você tem que, em primeiro lugar, conhecer a cadeia e, segundo, identificar onde estão os que participam dessa cadeia, para aí sim oferecer para eles algum nível de organização sindical, associativo, cooperativa, enfim, há várias modalidades que te permite ser socialista, vamos dizer assim, nos dias atuais, né? Do ponto de vista da organização da classe e não somente das categorias. Não, só para... Eu acho que a classificação que você faz é muito boa, porque o problema do conceito de informalidade, se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, que o nível de formalização é muito menor do que a nossa, né? Quando você compara um país com outro, fica muito difícil trabalhar com o conceito de informalidade, né? Eu lembro quando você era secretário de Relações Internacionais da CUT, que a OIT discutia a recomendação de relações de trabalho, porque debaixo do guarda-chuva de relações de trabalho cabe essa quantidade de trabalho que você está chamando de estruturado e desestruturado, mas em alguns existe claramente um vínculo de emprego, com algum grau de segurança, com algum grau de previsibilidade de renda e de tempo de trabalho, etc. Então existem as outras relações que não necessariamente são informais do ponto de vista de não pagar nada para o Estado, não, como tem também aquele Claro. que é a parte, digamos, que é mais a característica nossa latino-americana ou de alguns países da Ásia, que é o ilícito, né? que é a criminalidade na relação capital-trabalho. Claro. Né? Então, acho que assim, o conceito é muito interessante, esse conceito seu eu desde já vou citá-lo, porque acho de estruturados e não estruturados, porque ele consegue explicar e colocar debaixo desses coisas as relações novas que estão surgindo com a mudança tecnológica. Mas eu queria só rememorar um raciocínio aí que te provocar um pouco o seguinte: nesse cenário de notícias, de más notícias que a gente tem constantes principalmente más notícias, né, de não respostas para as coisas, esse mundo incerto, esse verdadeiro, eu acho que nós estamos vivendo alguma coisa parecida com o Renascimento, né? Que a gente está desmontando, coisas estão desmontando e a gente não consegue... Ou Idade Média, não sei. Não, feudalismo para a Idade Média, não como sei. alguns autores já diziam isso 15 anos atrás, né, que nós estamos caminhando para uma fragmentação que eles chamavam de feudalização A fragmentação do processo produtivo pode levar a isso, né? Sim. É que, surpreendentemente, os Estados sobrevivem, estão aí, inclusive, com muita, digamos, voltaram a ser atores internacionais importantes.
estavam debaixo do guarda-chuva de órgãos multilaterais e agora estão atuando, não só os Estados Unidos, como a multipolaridade criou novos atores muito ativos num cenário de desorganização do cenário multilateral, né? De relativa desorganização, que existem, mas não dão conta mais de acompanhar os coisas. Mas eu diria o seguinte, você conseguiria apontar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui alguma experiência inovadora na Europa, em algum lugar de tentativa de organização sindical que esteja dando conta disso? Mais uma vez, lembrando a nossa velha central CUT, aí, velha porque já é quase uma quarentona, né? Sim. Não que as quarentonas sejam velhas, mas não. já vão estar num processo de transição, né? Assim, tem alguma experiência sindical aí que possa dizer que esteja interessante? Não, existem, digamos, tentativas, experiências interessantes que, obviamente, não foram ainda desenvolvidos suficientemente para dizer, olha, esse é o caminho, esse aqui é o modelo que funciona. Mas, digamos, há preocupações, por exemplo, na Argentina nós temos 2 centrais sindicais, as 2 CTAs, né, que lamentavelmente se dividiram ao longo desse processo, mas que tinham a preocupação de possibilitar que trabalhadores, mesmo desestruturados, vamos dizer assim, pudessem se filiar à central, e agora às 2 centrais, diretamente, sem que fosse por intermédio de um sindicato de base. Existem sindicatos que buscam organizar trabalhadores informais. Existem cooperativas que buscam, digamos, trazer para os trabalhadores pelo menos aquele ganho que é o do tradicional dono dos meios de produção. Aliás, é sempre bom lembrar que, apesar de essas transformações todas no mercado de trabalho, o mundo ainda continua dividido entre quem é dono, quem possui os meios de produção e quem trabalha para os meios de produção, né? Ou seja, isso não mudou. O que mudou são as características de cada um deles, do ponto de vista da sua estrutura, de como se organizam e do que ganham ou do que pedem. Mas, enfim. Então, há experiências, sem dúvida nenhuma, mas não há um modelo que você possa dizer, olha, esses encontraram a saída. Até porque, pessoalmente, eu participo, inclusive, de estudos, de pesquisas, por intermédio da Confederação Sindical das Américas, né, que eu presto serviço a eles, aonde buscamos estudar algumas cadeias produtivas em diferentes países. América Central, Panamá, Costa Rica e El Salvador, e aqui no Cone Sul, Brasil e Argentina, particularmente. Então pegamos alguns setores. Não chegamos ainda a uma conclusão sobre qual é a dimensão que uma cadeia produtiva pode alcançar. E como que você identifica os trabalhadores que estão nela para poder dizer para um sindicato, ou para uma central sindical, ou uma federação, veja, você deveria prestar atenção nesse local aqui. Já que você citou Marx, aqui está Rhodes, salta aqui. Lembra a frase no final do 18 Brumário? Aqui está Rhodes, salta aqui. Exatamente. Enfim. Então, há preocupações, há tentativas de identificar isso, né? Eu mencionei, acho que no começo, que algumas... isso na nossa conversa anterior, que algumas federações sindicais globais, como a UNE, né, que organiza o pessoal da área de serviços, e a Industrial, sua contraparte no setor da indústria, tentam fazer diagnósticos sobre, principalmente, a Revolução 4.0, ou seja, a digitalização da produção, né? E, principalmente, prever o que isso significa do ponto de vista de empregabilidade, mas ainda olhando o setor estruturado.
falta olhar o setor não estruturado para que se possa pensar numa organização classista, ou seja, numa organização da classe e não somente de quem tem um contrato formal de trabalho. Você tocou numa questão central aí também, né? Porque essa revolução digital esgarça o conceito de classe tal qual a gente conseguia olhar lá atrás. Sem dúvida. Ele está totalmente esgarçado. Não, ela aprofunda o que nós já conhecemos por intermédio das cadeias globais de produção. Sim. Ou seja, com todo o problema que as cadeias globais proporcionaram, né, a organização dos trabalhadores, a formalização do trabalho, etc., mas ainda existem núcleos de trabalhadores formais, com alguma relevância. E ainda vão existir durante muito tempo. Vão existir ainda por um tempo, mas com a digitalização, por exemplo, as chamadas fábricas inteligentes, a redução desses setores tem um impacto brutal, comparado com experiências anteriores que foram ocorrendo ao longo de anos. Mas, vamos dizer assim, você resolve transformar uma fábrica que, sei lá, que tenha 500 trabalhadores hoje, numa fábrica inteligente movida só a máquinas, controlados digitalmente, esses 500 vão virar 5, talvez, ou talvez menos. Depende da quantidade de... depende da qualidade da tecnologia. Que deve ser feito no equipamento tecnológico. Tem alguma coisa paralela, sempre com postos de serviços menos qualificados, né? Não, tradicionalmente, vamos dizer assim, inovação tecnológica não é nenhuma modernidade per se, né? Quer dizer, desde a primeira revolução industrial que os trabalhadores enfrentam isso. Mas aí vem a história lá da destruição criativa, né? Ou seja, você destrói uma determinada atividade, mas se gera outra. Sim. O problema é que a perspectiva na Revolução 4.0 seguramente serão gerados novos tipos de trabalho, mas talvez não na mesma quantidade dos postos de trabalho que venham a ser destruídos. Isso é um problema. Só para nós encerrarmos a nossa conversa, que está sendo muito produtiva, tanto que o tempo nós já ultrapassamos o tempo. Eu não falei nem metade do que eu queria falar. Não, mas nós podemos... Não, estou brincando. Mas nós temos assunto suficiente para falar, fazer um outro programa, eu acho. Mas só para encerrar com uma pergunta provocativa, é o seguinte, eu senti que para muitos da CUT, da direção atual da CUT e da anterior, que o modelo alemão é o caminho. Os alemães têm tudo isso para oferecer para a gente, Keldy? Não. Eles têm muita coisa a oferecer. Existe um processo permanente de mobilização na Alemanha, no sentido da redução de jornada de trabalho, exatamente visando enfrentar esse problema da redução do número de postos de trabalho. Então, menos tempo de trabalho para que mais pessoas trabalhem. Então, esse é um conceito positivo, que não resolve todo o problema, mas, ok, os alemães têm essa preocupação. Segundo, a fusão de sindicatos, no sentido de preservar a defesa de determinados setores profissionais. Não é a solução definitiva também, mas é importante. Agora, se conseguirmos adotar algumas dessas medidas, claro, isso é positivo, mas não é a solução. Então, não existe, na minha modesta opinião, nenhum modelo de organização sindical que seja a solução para o que estamos vivendo hoje. Tanto é que, se você olhar, quer dizer, esse próprio dado do Samir Amin, 20% dos trabalhadores do mundo, em média, desempregados, é evidente que mesmo na Alemanha, com todo esse esforço dos sindicatos, que o número de trabalhadores desempregados atuais é muito maior do que havia nos anos 60, 70, né? Quando a empregabilidade era quase que absoluta, era 2% de desemprego, que significa, na prática, pleno emprego, né? Isso você não vai encontrar nem na Alemanha, nem na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Noruega, nem em lugar nenhum. Hoje os índices estão
normalmente próximos ou superiores a 2 dígitos, em qualquer país industrializado. Né? Nós temos que encerrar. Eu acho Sim. que a conversa foi super interessante. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando por imagem também vão concordar com isso. Acho que foi muito boa a conversa. Eu queria agradecer imensamente tirar da tua agenda normal para vir aqui Prazer. conversar. Eu acho que foi uma grande oportunidade para nós todos que estamos acompanhando os nossos vídeos, e agora também, já a partir de 2 semanas, nós estaremos em forma também de podcast. Só me permite uma última observação que Sim. você chegou a mencionar também, o papel do Estado. Ou seja, um dos problemas dessa crise do multilateralismo, da ascensão da extrema-direita, do autoritarismo, é uma suposta tentativa de neutralizar o Estado, ou seja, anular o papel do Estado, que na verdade é apenas um discurso. A discussão real é: o Estado serve a quem? E na verdade ele está sendo retirado a parte que cabia aos trabalhadores, né, de proteção do Estado, da legislação, de defesa dos direitos, do emprego, do trabalho, enfim, tudo isso que uma central sindical e um sindicato luta para manter. No nosso caso, o desafio aumentou, no caso do Brasil, com desses dois governos recentes, Temer e Bolsonaro, aonde eles tentam eliminar qualquer proteção do Estado, do conjunto dos trabalhadores e, na verdade, da sociedade que não é dona dos meios de produção como um todo. E esse é um desafio a mais que temos que enfrentar, além da tecnologia, cadeias, etc. Muito obrigado, Kjeldi. Imagina. Obrigado, agradeço muito àqueles que nos estão nos acompanhando e continue prestigiando as nossas apresentações e também agora em formato de podcast.